Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu gostaria de falar então hoje sobre os altos custos de produção do mercado do agropecuário, né? Esse mercado agropecuário que supre e sustenta em termos de rendimentos, em termos de contribuição para o PIB brasileiro, uma importância fundamental para o nosso PIB. Beleza? Então eu gostaria de falar primeiramente sobre uma pesquisa do CNA, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, certo? Apontando algumas dificuldades para a agropecuária brasileira, né? Então, dentro desse contexto, eu gostaria de falar sobre, primeiramente, foi apontado, crédito. Problema relacionado ao crédito. Dos que foram pesquisados, foram consultados a intenção de pesquisa 1,3 mil empresários da área do agronegócio, da agropecuária, né? Então, desse número, nós observamos o seguinte: 49, quase 50% deles responderam, 49,78% deles responderam à pesquisa. Nesse contexto, o que nós percebemos aí? Eles concordam no primeiro problema, crédito. Nós temos aí o BNDES, vários outros investimentos do BNDES foram reendereçados para, ou melhor, destinados a outras áreas, mas aí o mercado agropecuário tendo certas necessidades, né? Essa pesquisa, só para comparar duas pesquisas, foi de 2019. Continua a mesma coisa, necessidade de crédito, hoje, 2020 e 2021. Né? O segundo ponto que foi levantado, altos custos de produção agropecuária. Então, porque quando nós falamos de agronegócio, agricultura e pecuária, há uma sinergia, uma simbiose, uma necessidade aí de um e de outro. Porque, por um lado, esse mercado do agronegócio precisa de adubos, que hoje estão caros, fertilizantes, preços elevadíssimos. E, ao mesmo tempo, esse mercado do bovinicultura, sobretudo, que eu estou me referindo aqui, ele tem uma necessidade. Né? E aí, farelos, soja, milho, vários produtos que fazem parte das rações para engorda do boi. Então, o boi precisa engordar. Quando nós falamos de produção industrial, não há uma intensificação na necessidade de engordar o gado. Né? Então, o que nós percebemos? Alto custo de produção no mercado de criação de bois, na bovinicultura, né? Então, outro ponto que eu queria ressaltar é a insegurança jurídica. Quer dizer, esses profissionais, esses empresários trabalham dentro de um contexto, né? Eles produzem, imagina que quem produz boi e esse boi não é vendido, então ele é vendido com custos que não são reparados com custo de produção. Ontem ele me ligou uma pessoa do Mato Grosso, que ele é empresário dessa área, da agricultura, na verdade, do pecuarista. Nesse contexto, quando ele me ligou, eu estava falando exatamente dos problemas dos altos custos de produção. Isso que me motivou essa live de hoje. Então, esse setor tá sofrendo, não é só no Mato Grosso, mas no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde tem criador de boi, tanto na agricultura como na pecuária, está sofrendo com altos custos de produção, pessoal. Então, a insegurança jurídica relacionada a isso, poxa, ele produz e não tem expectativas de reembolso. Como é que esse profissional vai continuar? Como é que esses profissionais, como é que esse mercado, como é que esses empresários vão ter motivação se não tem retorno, né? Retorno dos seus investimentos. Então, a insegurança jurídica de amparar essas pessoas que produzem e produzem muito, né, para poder suprir mercado interno, mercado externo, para exportação. Né? Eles precisam de um certo tipo de certeza, né? E aí, uma necessidade aí, nós temos aí o MAPA, tem a Conab,
tem alguns órgãos governamentais que poderiam assistir esses profissionais, esses empresários, né? Então, nós vemos aí também criminalidade no campo. Essa pesquisa de 2019 não mudou muito da CNA. Estava aumentando em 2019, 2020 e 2021 aumentou a criminalidade no campo. Nós vemos aí não somente pesquisas, mas você pode verificar empiricamente, né, problemas no campo, que toda hora está saindo notícias de situações no campo, né? Então, é um problema, esse quarto elemento elencado. Quinto, infraestrutura logística. 40% dos entrevistados apontaram problema de infraestrutura. Você vai realmente para atravessar estradas aí para levar, escoar o produto, enviar o produto, sejam bois, seja qual for o tipo de produção, tem um problema relacionado a estradas precárias, em vários lugares do Brasil, né? Vários lugares do Brasil. Então, é um quinto ponto elencado e um sexto ponto é a qualificação da mão de obra. Aí nós temos institutos federais que poderiam ser mais atuantes nesse aspecto. Tem aí também a questão que diz respeito do Sistema S, né? O Senai, Senac, podendo realmente cooperar com esse aspecto da qualificação e, lógico, que todo um contexto aí de instituições privadas podendo realmente cooperar para reduzir o impacto que mão de obra desqualificada é um problema sério, né? Trabalhar, então, nessa qualificação da mão de obra. Outro ponto, sétimo ponto para elencar, foi elencado essa pesquisa, questões ambientais. Dos pesquisados, 35,2% falaram sobre questões ambientais. Imagina, mudou muito 2019 para cá? Não mudou muito. Pelo contrário, até se piorou. Tem coisas que nós não podemos controlar. Teve umas queimadas no Mato Grosso, etc. e tal, que foi um impacto da biodiversidade muito grande. Então, morrendo muitas espécimes, jacarés, onças e preguiça, tamanduá. Foi realmente... são coisas que não dá para controlar, mas realmente é uma coisa a se considerar. Então, desses 7 aí, baseado nessa pesquisa, o presidente da CNA, na época, da Confederação dos Agricultores e Pecuaristas do Brasil, João Martins, ele enviou esse documento, né, elencando essas dificuldades relacionadas principalmente ao crédito rural, né, enfatizando a necessidade de crédito para poder produzir, certo? Essa pesquisa ela foi de 1º de março a 5 de abril de 2019, mas observem que não mudou muita coisa. Os problemas, eles persistem. Na época, quem recebeu? O ministro da Agricultura, o secretário realmente do Ministério da Agricultura, o Marcos Fontes, né? Só que também foram elencadas outras necessidades dentro desse contexto. Segurança jurídica dessas que foram elencadas representou 22% do que foi apontado como dificuldade e necessidade de ter mais segurança jurídica para a produção. Quem produz quer que realmente seja escoada a sua mercadoria. E observem, pessoal, o agricultor ele sofre com estiagem, muitas chuvas, neve no Rio Grande do Sul e gelo, que muitas vezes acaba com a plantação. São vários fenômenos meteorológicos, pragas, que podem afetar e afetam o agricultor brasileiro e o pecuarista. Então, são muitas situações mesmo. Outro ponto, criminalidade do campo, 21%. 21%. Né? Elencaram o problema da criminalidade. Agora, eu queria ainda falar sobre questões trabalhistas. Questões trabalhistas foram 20%. Questões fundiárias, ainda tendo que lidar com questões fundiárias, ou seja, briga por terra, por latifúndio, tudo, né? 11,5% apontaram questões fundiárias. Agora, desses que falaram sobre o crédito, observa aí a situação da necessidade de crédito. Você pode ver várias pesquisas, reportagens sobre as dificuldades desse setor,
vocês vão observar que é apontado muitas vezes a necessidade do crédito. Agora, entre os agricultores, 59,1% apontaram essa questão do crédito, correto? Dos entrevistados, e os pecuaristas, 62%. Nós vemos aí, somando junto, na média, quase 60%, mais de 60%, na verdade. Né? Tanto para agricultores como pecuaristas. O crédito rural ele é importante em pelo menos 8 culturas. Dessas 8 culturas, nós temos aí o café, a cana-de-açúcar, a fruticultura, grãos, bovinicultura de corte, né? Bovinicultura de leite, caprinos, ovinos e suinicultura. Então, são esses um dos principais pontos que nós estamos elencando aqui. Eu queria ainda citar o papel da Conab. A Conab realmente tem, a Companhia Nacional de Abastecimento, um papel importante nesse aspecto de pesquisa, com relação a custo de produção. Poderia estar assistindo melhor nossos profissionais, nossos empresários, nosso setor, né? Porque o Brasil tem uma forte vocação para o agronegócio, para a agroindústria, para a pecuária, e realmente há uma necessidade muito grande de fazer com que haja uma assistência de maneira que a produção em grande escala se mantenha e gere economia de escala, produzir mais com menor custo. Não, mas não é isso que está acontecendo. Agora, dentro desse contexto de produção agrícola, o que nós percebemos? É necessário que sejam feitas escolhas racionais. Não é só para agrícola, mas também para pecuária. Né? De maneira geral, qualquer negócio, as escolhas precisam ser racionais. Você vai utilizar os recursos de maneira ótima, adequada. Você quer maximizar lucros, minimizar custos e minimizar riscos. Mas nem sempre se consegue minimizar riscos, né? Então você tenta maximizar lucros assumindo certos riscos, sempre. Tentando sempre minimizar. Esses setores estão sob muito risco. Então é necessário realmente uma assistência maior. Outro ponto aqui é a utilização eficiente de fatores produtivos. Então, você utilizar os fatores produtivos de maneira que produza mais, ou manter o mesmo fator, produzir mais, ou com os mesmos fatores produtivos, na verdade, você produzir mais com menor quantidade desses fatores produtivos. Então, e essas escolhas racionais de utilização eficiente de recursos, de produção, dos fatores de produção, deve gerar, é importante que ela gere um impacto, se ela utilizar se realmente de maneira adequada, impactos no custo total de produção. Ou seja, você vai reduzir o custo de produção agrícola. Né? E o que nós percebemos aí? Não somente agrícola, mas para os pecuaristas também. É uma parte essencial, essa redução de custo nesses setores, para a gestão do empreendimento rural e acompanhamento pelo Estado é importante para a reformulação, implementação e também avaliação de políticas públicas. Por isso que é importante aí o papel da Conab nesse aspecto de política de Estado, né? Certo? Política pública para poder assistir esses profissionais, esse setor tão importante para a nossa economia. Então, estamos aí tentando, na verdade, contribuir dar a nossa parcela de contribuição para esse setor, para esses setores, nós, sociedade, cobrando. Né? Então, nós vemos nesse contexto aí a necessidade que nós precisamos perceber que há uma crise, já existiu uma crise política, uma crise, ao mesmo tempo, o risco país aumentando, né? A questão da pandemia ela veio também, ela pesou bastante nesse período todo, né? E o que percebemos? Nós percebemos que vários estados têm tido um impacto, certo? Negativo no aspecto da sua produção. O que vemos também dentro desse contexto de risco país, os empresários acabam saindo do nosso país, não percebendo o Brasil como um lugar para se investir em determinados setores. Mas, sobretudo, o que nós percebemos aqui? Existe uma pesquisa do próprio CIMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que, segundo
o IMEA, o que percebemos? Os valores para produzir soja nos anos de 2021 e 2022 estão 10% mais caros, mais elevados do que a safra de 2020 e 2021. Os custos da soja convencional estão mais elevados. Os custos por saca eles podem chegar até a R$ 76,10. Isso para a soja transgênica que é produzida no Mato Grosso. Só um exemplo para dar realmente que mensurado isso em sacas, né? O que vemos também é os custos operacionais da safra de 2020 e 2021 estão 5% mais altos. Esta elevação no custo é generalizada. Por exemplo, isso 5% eu estou falando agora é já de uma pesquisa da FARSU, Federação de Agricultores do Estado do Rio Grande do Sul. O que vemos nessa pesquisa aqui é uma elevação generalizada nos custos de produção, alta generalizada nos preços. E aponta o aumento dos custos de arroz, que foi de 4%, e da soja, do milho de 5%, de 2%. Então, nós vemos aí aumentos nesses preços. É importante nós pontuarmos isso quando falarmos dessa pesquisa, que percebemos nesse contexto também. Quais foram os motivos que levaram esse cenário, só de exemplo, no Rio Grande do Sul, e que acaba sendo um exemplo que acontece em outros estados, né? O que nós percebemos é que só de se falar de uma reforma tributária no estado, houve já um aumento dos preços, porque o que acontece com esse mercado também, esse setor? Se eles aumentarem o preço depois que sofrerem ou estiverem sofrendo o impacto, ele não consegue tirar o prejuízo. Então, só de saber que vai uma possível alta dos preços de determinados grãos, aumenta o preço desse grão. Então, só dessa possível reforma tributária gaúcha vir, houve aumento dos preços. E os preços dos fertilizantes são altos, então esse setor já aumenta os preços, repassa os preços para quem produz grãos, já vai repassar para os grãos, e já, realmente é um problema sério. Outro ponto é só de a previsão que houve também de um período mais quente, de um verão mais quente. Também já aconteceu, então, esse aumento, né, em termos de produtividade, diminuição, na verdade, no custo de produção, ou melhor dizendo, aumento no custo de produção decorrente dessa previsão de um período mais quente. Mas uma coisa interessante de perceber nisso é que, nesse período aí, que também recente de pesquisa, agora, para 2020, 21 e 22, quem é produtor já estava sofrendo. Já estava sofrendo com estiagem, produtor de grãos. Então, realmente, já é um problema recorrente, né, nesse setor. Outro ponto que eu queria elencar dentro desse contexto aí que nós estamos vendo é a falta de chuvas. Elas implicam em uma perda significativa de produtividade da soja e do milho, reduzindo a lucratividade, que seria obtido com preços das commodities. Os commodities, aí nós estamos falando realmente dos produtos primários de alto valor agregado, né? Então, é importante considerar isso aqui como terceiro item desses problemas relacionados ao Sul, que também se replica para outros estados com problemas com relação à falta de chuvas, principalmente os agricultores do Nordeste são muito afetados por isso. Outro ponto aqui, um quarto ponto que eu queria falar sobre o cultivo de grãos ainda. Por exemplo, o arroz ele apresentou o melhor resultado histórico, segundo essa pesquisa da FARSU. Mas tem tido dificuldade de remunerar investimentos. Aí você viu os preços do arroz mais altos esses últimos tempos, principalmente 2020 e 2021. Né? Exatamente devido a essa dificuldade de remunerar o investimento. Por mais que tenha tido melhor venda historicamente, né, na série histórica. Outro item a ser considerado, poderia falar, item B, a soja e o milho têm tido baixa produtividade. Né? Baixa produtividade, então, isso também compromete todos os outros
produtos que são derivados da cadeia produtiva de soja e milho para, por exemplo, fazer farelas, fazer produtos que podem se alimentar bovinos e outros ovinos e por aí vai, suínos, etc, etc, né? Então aí você vê um aumento sistemático de custos de produção nas cadeias de suprimento. Outro ponto, C. Com o aumento do dólar e uma inflação de custos de produção de 4,14% no acumulado de 12 meses, o que percebemos, a tendência é que o custo de produção da soja de 2020 e 2021 seja maior da história do Rio Grande do Sul. Então, nós vemos aí um aumento histórico da soja. Nós vemos aí uma situação de inflação, aumento do dólar. Nossa, com o aumento do dólar, quem sofre com o aumento do dólar? O exportador ele vai ser remunerado em dólar, mas quem importa tem produtos, ou seja, que vai realmente entrar no Brasil, que são, na paridade monetária, mais caros, ficam mais elevados os preços. É mais difícil para quem trabalha com esse tipo precisa de produtos importados para os seus custos de produção, para os seus produtos, para a elaboração dos seus produtos, né? Agora, o que nós verificamos aqui como uma solução que foi encontrada no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pessoal, foi feito, então, uma coisa interessante. Produtores gaúchos, eles pensaram como solução um travamento dos preços. Só que você trava o preço do produto e isso tem um reflexo negativo quando você trava. Ou seja, você fixa preços. Fixa preços, nós vimos historicamente na história econômica brasileira, pelo governo Sarney, nós temos problemas históricos aí de inflação da década de 80 e meados da década de 90, né? No qual o Brasil teve que utilizar estratégias para poder realmente, por meio do real, sair desses problemas inflacionários. Então, eu não vejo isso como uma boa ideia. Mas tem uma outra coisa interessante que estão pensando e até praticando como solução. Os contratos futuros encontraram como o melhor caminho para garantir lucratividade nas próximas colheitas. Bom, pessoal, contratos futuros para as colheitas de 2020, 2021, 2022 são ótimas, porque você pode vincular o seu custo de produção, ou melhor, a sua produção, a aqueles contratos. Uma outra estratégia também, uma segunda estratégia, uma segunda solução encontrada é a negociação da safra. Então, já vai produzir em 2020, o que produzir em 2020, 2021 e para 2022 já está negociando. E depois fixando e vinculando em contratos também, né? E aí nós vemos os players estratégicos no mercado de exportação, nesse contexto de pandemia, problema político brasileiro, problemas de risco país, vemos aí todo um contexto no qual há uma necessidade, né, de pegar os produtos, esses commodities, exportar. Por isso nós não vemos, às vezes, alguns produtos nas prateleiras, ou vemos esses produtos com preços mais elevados, muitos produtos sendo exportados. Está valendo mais a pena exportar. Exportadores estão se dando razoavelmente bem, podemos dizer. Né? Quem realmente produz, que está lá na ponta produzindo, vai sofrer maior impacto. Né? Lógico que, sem dúvidas, ninguém tem maior impacto do que os produtores. Então, vamos aí valorizar o produto nacional, do nosso agronegócio, da agropecuária, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês nesse período aí. Vamos que vamos, estamos aí no canal, sempre apresentando, vira e mexe, temas atuais, ok? Se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, estamos juntos.